Olá pessoal, eu sou a Luana Tavares, do CLP Liderança Pública, que é uma organização sem fins lucrativos que atua, entre outras coisas, com o desenvolvimento de servidores públicos. E recentemente nós fizemos, por meio das nossas redes sociais, uma pergunta para você, servidor público. Qual é o seu principal desafio hoje na administração pública, no trabalho na gestão pública? E entre as mais de 70 respostas que nós recebemos, havia um ponto comum, que é a dificuldade de se ter no setor público um bom sistema de gestão de pessoas, como o estabelecimento de metas, gestão de carreira, plano de desenvolvimento. E para ajudar a responder essas questões, nós convidamos uma especialista, servidora de carreira aposentada, com uma vasta experiência em gestão de pessoas no setor público, que é a Valéria Porto. Então vamos lá. Valéria, por favor, qual que é a sua visão sobre esse ponto? Qual é a principal dificuldade de se ter no setor público um sistema de gestão de pessoas eficiente? Pergunta de $1 milhão. É um desafio muito grande e eu costumo dizer que para a gente entender o porquê de todos os problemas, a gente tem que ter uma ideia de como o serviço público se desenvolveu ao longo do tempo. Eu divido o serviço público em 3 fases, em 3 tipos muito distintos de administração. Quando começou o serviço público no Brasil, a gente era uma administração patrimonialista. O que era administração patrimonialista? Não tinha a menor diferença entre o público e o privado. Era do Estado, era do rei. Bom, o tempo foi passando, a história confirma que houve uma necessidade de você mudar esse tipo de administração. Era preciso separar o público do privado. Aí veio a administração burocrática, porque agora a ideia era justamente você hierarquizar, engessar e colocar tudo na sua caixinha. O que a gente tira daí? Tudo engessado. É absolutamente engessado, todo mundo encastelado em suas caixinhas. Tínhamos conceitos de planejamento, de organização, mas ninguém pensou nas pessoas. Chegamos então na era, que é a era de hoje, que é o que está se tentando, que é a administração gerencial, onde a gente pensa em resultados, onde a gente tem que ter um planejamento e onde a gente se preocupa com o servidor, mas mais do que tudo, no cidadão, que vai ser atingido pela prestação desse serviço. Bom, gente, é uma revolução na maneira de pensar. E Valéria, qual que é a sua visão sobre o planejamento estratégico? Por que essa não é uma cultura tradicional na administração pública? Por que é tão difícil fazer um planejamento estratégico bem estruturado? Nós nunca fomos confrontados com isso antes. De repente tivemos que entender que o planejamento estratégico ele era necessário, e é necessário. É você colocar no planejamento aquilo que você quer, o objetivo, como vai chegar lá, quem que vai ser atingido e nessa estrada sempre contemplar a competência do servidor. Quer dizer, a dificuldade é essa. O servidor ele tem que fazer parte, o gestor tem que entender isso, que sem o servidor ele não vai chegar lá e comprar. Então, assim, por que é difícil isso? É difícil entender que o planejamento é necessário. Na hora que isso for entendido, na minha opinião, tudo vai ser uma decorrência. Então, não é um planejamento baseado no gestor. É importante que o gestor saiba disso. Aquilo é do órgão. Então, você tem um gestor que vai colocar ele para funcionar. O segundo importante conceito é a importância do capital humano nesse processo. Então, a gente tem planejamento e capital humano. Na hora que esses dois se ingirem, a gente vai. E quais são os desafios para se pensar carreira dentro do setor público? Como fazer isso de uma forma também que dê visibilidade para os servidores públicos sobre o futuro dentro das suas profissões? As avaliações de desempenho, elas foram colocadas exatamente como no setor privado, num sistema importado de 360 graus de avaliação e que ela é implementada de maneira muito precária, infelizmente até hoje. Primeiro que não houve, na minha opinião, uma preparação do servidor. Olha, a importância, eu acho que não há até hoje essa ligação entre a necessidade de planejamento, entre os resultados e a importância que as pessoas ou servidores públicos têm nesse processo.
fazer essa cultura, esse exercício é fundamental hoje. Gente, os jovens, antes que agora o binômio do serviço público, por que ele está lá? Por que ele é louco para passar no concurso e para não sair? Porque tem estabilidade e tem aposentadoria. Hoje não tem nem A nem B. Primeiro lugar, é entender esse processo. Entender que o serviço público é necessário. O serviço público deve à sociedade, ele não é ensimesmado, ele presta serviços para a sociedade. E entender que as pessoas fazem parte desse processo. O que cabe às gestões? Eu estou imaginando aqui uma gestão ideal. Um gestor que chegue, que conheça a sua equipe, que consiga traçar metas e consiga conversar, saber ouvir. Eu acho que é um problema sério na gestão pública. Muitos não sabem ouvir. E Valéria, e sobre as capacitações na administração pública, né? A gente vê que também é um grande desafio que apareceu aqui nas nossas respostas dos servidores públicos sobre capacitações, né? Como fazer com que essa cultura de desenvolvimento seja mais perene no setor público? A capacitação é importante, importantíssima, mas a capacitação tem que ser vista como ela deveria ser. Primeiro, ela tem que ser contínua. Segundo, ela tem que ser focada. Ela tem que ser feita de acordo com o planejamento, de acordo com as competências dos servidores. Muito obrigada, Valéria, pelas suas contribuições. E é isso aí, gente. Acompanhe aqui nos nossos canais conteúdo sobre gestão pública e também saiba como melhorar o ambiente de trabalho. Basta clicar no link desse vídeo. Muito obrigada.